cafeiro brasileiro busca alternativas para reduzir o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil apresentou duas propostas: manter o café na lista de isenção do produto a produto ou isentar o grão até que ocorra um avanço de um acordo bilateral entre os países. Quem explica o andamento dessas tratativas é o diretor técnico do Secafé, o Eduardo Heron, que já está aqui com a gente. Eduardo, bem-vindo, bom dia. Olá, Carolina, bom dia a você, bom dia a todos. Eduardo, obrigada pela disponibilidade. Durante essa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Secafé apresentou duas propostas para reduzir o impacto, os impactos. Quais são essas medidas e como que elas poderiam beneficiar o setor a curto prazo? Eduardo, está me ouvindo? Eu acho que ele não está me ouvindo, né? Perdemos a conexão com o Eduardo? Eduardo, escuta a gente? Sim, acho que assim, né? Imagina, sem problemas, ao vivo é assim mesmo. Eduardo, então, o que eu estava perguntando é que durante a reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Secafé apresentou duas propostas para reduzir os impactos, né? Quais são essas medidas e como que elas poderiam beneficiar o setor no curto prazo? Bom, bom dia a todos. Acredito que vocês estejam me ouvindo. Nós estamos aqui com um problema aqui de áudio, não consegui escutar a pergunta direito, mas eu queria aqui fazer um relato da reunião que aconteceu ontem. O vice-presidente Alckmin foi muito receptível à proposta dessa audiência, porque, logicamente, o tema café, por diversas vezes, o vice-presidente deixou claro da importância do café para a economia brasileira, para a economia americana. Nós tivemos a oportunidade de poder fazer uma contextualização sobre o panorama do comércio de café entre os países, mostrando a importância do café do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. E o vice-presidente Alckmin ele nos relatou duas propostas que vêm sendo trabalhadas no âmbito do governo, entre os governos. A primeira delas, como você já mencionou, Carolina, ela se refere à ideia de primeiro suspender toda a tarifação, né, até que se conclua o acordo. Essa é uma proposta, isso já foi encaminhada para o secretário americano Marco Rubio, e o vice-presidente Alckmin também disse que na reunião que haverá entre o Trump e o Lula na Malásia, isso também será reforçado com uma proposta que nos pareceu também muito relevante nesse momento de suspender, dada a importância aos impactos que se está causando a ambos os países, mas que suspenda essa tarifa até que se conclua o acordo. Caso essa proposta não avance, Carolina, a outra ideia mencionada pelo vice-presidente é que se faça o que tem sido feito com algumas commodities. Nós vimos recentemente, o vice-presidente relatou, por meio da ordem executiva, alguns produtos têm sido pinçados e têm sido isentos. Nós vimos o caso como a celulose, foi citado também o caso recente de madeira e produtos florestais, o que realmente mostra que há duas propostas em curso e que nós saímos de lá bem satisfeitos de saber que isso pode evoluir e torcemos para que isso realmente evolua, para que nós tenhamos aí, num curto espaço de tempo, uma solução para essa questão do tarifaço para o café brasileiro. E uma das frentes de ação é a suspensão total das tarifas sobre os produtos brasileiros, proposta já encaminhada ao senador norte-americano Marco Rubio e às autoridades dos Estados Unidos, né? Como que vocês avaliam a probabilidade de aprovação dessa suspensão, considerando os prazos e interesses de ambos os países? Carolina, o que a gente viu recentemente é que a participação do café brasileiro no blend americano, né, hoje o Brasil é responsável pela doçura, acidez e corpo, e uma participação de 32% no maior mercado mundial de café. O que a gente viu relatado pelos relatórios econômicos dos Estados Unidos é que no mês de agosto o café, na verdade, teve o seu maior aumento em 14 anos, o que foi equivalente a 9 vezes a média da inflação
para o mês de agosto. Então, é um sinal que já vem apresentando efeito na economia americana, tanto que depois desse relatório, o próprio presidente Trump, na conversa que teve inicialmente com o Lula, disse que os americanos estavam sentindo falta do café brasileiro. Então, não há dúvida que essa tarifação de 50% do café brasileiro para os Estados Unidos causa impactos também lá, e nós temos acompanhado essas reuniões, as tratativas, e ainda ontem relatados pelo vice-presidente Alckmin. Nós estamos bem otimistas e entusiasmados de saber que o café, assim como aconteceu com a celulose, assim como aconteceu com a madeira, é o próximo produto a se ter uma solução. É bom lembrar que o café é o segundo produto mais importado do agronegócio para os Estados Unidos. Então, dada essa importância aos impactos econômicos que isso já ocorre nos Estados Unidos, nós realmente estamos bem otimistas com essas duas propostas, porque há fundamento econômico, né, e de comércio, e que certamente vai virar pauta, já se tornou pauta prioritária, tanto para o governo brasileiro quanto para os Estados Unidos, e como as duas propostas nos pareceu bem otimistas por parte do vice-presidente, acreditamos que isso possa avançar nas próximas semanas e torcer para que essa reunião entre o Trump e o Lula na Malásia se consolide realmente uma dessas duas propostas. Isso, a gente fica aqui de olho acompanhando. Qualquer novidade, então, as portas estão abertas. Eduardo, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos.